Então tá, é Monize Martinez, minha amiga, né, que estuda mediatização, feminismo e religião. E então pode se apresentar. Tá bom. Bom, então, como a Elaine falou, meu nome é Monize Martinez. Eu faço doutoramento em estudos feministas aqui na Universidade de Coimbra. Meu percurso acadêmico tem um pouco a ver com as mídias, com o estudo das mídias em geral. Eu sou formada em letras, depois eu fiz um mestrado em edição. E quando eu vivia no Brasil, eu atuava no mercado de livros didáticos, então produzia conteúdo para livros didáticos e etc. Então, de alguma forma, e de formas muito diferentes, essa coisa da mídia sempre esteve presente na minha trajetória. E, bom, acho que é isso que eu teria para falar sobre mim, Você exatamente. quer falar um pouco sobre o estudo que você está desenvolvendo, Ah, assim? tá. Bom, nesse doutorado em estudos feministas, eu estudo o tema da mídia, gênero e religião, né? E dentro desse quadro, especificamente um fenômeno que se chama mediatização da religião, ou mediatização do campo religioso também. E tento perceber como que esse fenômeno, a ocorrência desse fenômeno em alguns contextos religiosos determinados, podem favorecer, né, uma ascensão de mulheres dentro dessas comunidades, em termos de poder, de ocuparem lugares em que elas tenham mais voz e consigam também atuarem dentro da prática religiosa, rompendo com algumas estruturas dentro dessas organizações que muitas vezes são patriarcais. Então, e tento analisar também as ambiguidades desse tipo de prática, né? Então, a minha tese é sobre esse tema, mídia, religião e gênero. Pronto. Sim, e também é uma coisa que está muito relacionada ao que está acontecendo, assim, que as pessoas estão mais em casa e têm mais acesso às redes sociais, grande parte, não todas as pessoas, né? Se a gente pensar no Brasil, não todas as pessoas têm, mas grande parte das pessoas tem. E aí esse passou a ser o acesso também de algumas das igrejas e começaram também no advento das lives aí, que eu até chamei de comoditização das lives, que a live Sim, virou uma commodity, né? isso. E eu acho que as igrejas não ficaram fora disso, elas também estão usando isso, porque elas já usavam as redes sociais, e também estão usando isso para fazer cultos, porque grande parte das pessoas, quem pode ficar em casa, tem ficado e tem evitado aglomerações. E aí, eu lendo o seu trabalho, que eu vou deixar aí também para as pessoas, se você permitir, para as pessoas que quiserem ler, Tá bem. eu vi que você debateu a questão da mediatização, como que a religião virou um fenômeno midiático, né? Uhum. E aí você citou alguns autores que problematizaram essa questão da cerimônia e da mídia. E o papel das mulheres nisso. Você quer comentar? Sim, eu acho que seria legal começar pensando um pouco no que é exatamente esse processo de mediatização, né? Porque tudo que tem a palavra mídia, a gente tende a criar um imaginário, assim, com várias coisas diferentes e às vezes cria coisas que nem são o que são mesmo. Bom, esse termo, ele é empregado de uma forma mais ou menos conceitual, porque tem também as suas, né, tem diferentes autores e autoras que Linhas estudam de teóricas. diferentes perspectivas, lógico, mas mais para designar, tipo, as interações que são realizadas entre as pessoas através do meio de comunicação, né? E isso, na verdade, é a mediação, e como a prática excessiva, não excessiva no sentido ruim da palavra, mas como é, muitas mediações, ou seja, processos diversos de mediação, eles conseguem causar, né, uma transformação. Também não gosto muito da ideia de causar, porque fica parecendo causa e consequência, mas enfim, como eles possibilitam que emerja transformações, né? Tipo, emerjam transformações na mídia em si, né? Que passa a incorporar, então, lógicas que são presentes em alguns campos sociais, né? Mas também nesses campos sociais que passam a incorporar lógicas da mídia, né? Essas lógicas da mídia. O que seria essa lógica da mídia? Também é um conceito um tanto complexo e tal, e é difícil fechar ele numa perspectiva só, mas de uma forma resumida para a gente entender, seria basicamente incorporar os formatos, né? Nos processos sociais. Isso muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, vamos pensar aqui no campo da religião, por exemplo, como que isso poderia ser uma mudança, né? Práticas individualizadas de religião, entende? Então, por exemplo, a gente começa a ter acesso a cultos, e não só cultos, mas enfim, celebrações religiosas, entre outras coisas,
por redes sociais, por exemplo, ou canais no YouTube, ou então no Pelo Instagram. Exato, que tem sido mais usado, e isso depois é publicado também no Facebook, etc. E as pessoas têm um acesso individualizado a isso. Mas aí então podem me perguntar, tá, mas isso acontecia desde a televisão, quando, né, a gente começou a ter, tipo, uma presença maior, né, tipo, de diferentes cultos ou celebrações religiosas, tem, por exemplo, só para canais, exatamente, como a Rede Vida, entre outros. Então, começou a ter isso. Sim, isso já era um acontecimento, né, dentro desse processo de transformação, mas aí também é importante pensar que quando a gente pensa nesse processo de transformação, quando a gente só filma um culto religioso, por exemplo, como antigamente era mais comum, por exemplo, a gente vai lá e filma e o culto continua sendo como ele sempre foi, então, na verdade, aquilo é só, tipo, uma mediação, porque você está mediando algo que está acontecendo num espaço, né? Tipo, num outro formato. Está Agora, quando ampliando a isso, visualização, né? exato, você está ampliando, está disseminando. Agora, quando você começa a perceber que essas celebrações religiosas começaram a incorporar, de fato, essas mudanças, de acordo com uma lógica da mídia, por exemplo, existe uma teatralização maior, entende, da parte da pessoa que está regendo essa celebração. Então, existe uma adaptação para aquilo ficar melhor, consoante o tipo de ferramenta ou plataforma em que vai ser exibido. E ao público, sempre ao público. Mas, então, existe uma adaptação também nesse sentido, né? E depois você começa a perceber que isso acontece independente de estar sendo transmitido ou não em alguma rede social ou em alguma mídia. Então, é o caso de você perceber quando as transformações são incorporadas de todo, né, nesses cultos religiosos diversos e tornam-se naturais dentro desse ambiente, independente de estar passando numa rede social ou não. Então, o processo de mediatização, ele é mais ou menos isso, né, essa transformação. E onde que entram as mulheres, né, nessa questão? Como que eu juntei isso? Como que eu tenho tentado pensar sobre isso na minha pesquisa? Porque o que acontece? Muitas religiões têm organizações, instituições que têm uma prática extremamente patriarcal. Isso é uma questão histórica, né? Peraí, Então, deixa eu só fazer uma observação. Quando a gente está falando de religiões, a gente está falando mais da religião do cristianismo isso. e igrejas evangélicas, ou isso também já é um fenômeno da Igreja Católica? Assim? Não, também acontece na Igreja Católica. É que, assim, são processos diferentes na forma como acontece, né? Cada contexto tem a sua especificidade. Então, isso, por exemplo, já existem estudos que vão mostrar como essa mediatização, por exemplo, auxiliou algumas mulheres em determinadas comunidades muçulmanas em alguns países, né? Auxiliou a criar, tipo, uma rede, por exemplo, entre as mulheres, para que elas pudessem fazer leituras, né? De textos sagrados, que é uma coisa que nas suas comunidades específicas elas não tinham poder de fazer na organização, entende? Na igreja, não é igreja, né? Mas enfim, na comunidade religiosa a qual elas pertenciam. Né? Então, é mais ou menos isso a ideia de pensar a questão da mediatização e do gênero, né? Tipo, como que essa prática, essas transformações, elas acabam fazendo, possibilitando, de repente, que mulheres que estão numa determinada posição, numa estrutura de organização religiosa, que pode ser diversa, né? Aí teria que estudar cada caso, cada religião, para saber como isso funciona e as suas nuances, mas como que, então, essas mulheres, de repente, podem alcançar diferentes posições de poder, ou romper um pouco com essa estrutura, né? Tipo, em que elas não têm exatamente uma posição de poder dentro desses espaços e adquirirem mais poder, seja através da visibilidade, porque elas conseguem ter alguma autonomia. Será que isso muda a questão da autoridade religiosa? Será que elas passam a exercer algum tipo de poder, algum tipo de autoridade quando elas têm esse novo espaço, né, por assim dizer, e como que isso é feito, né? Quais são as contradições disso? É mais ou menos essa ideia. Não sei se estou sendo muito clara. Você tem uma data, assim, um momento em que isso se amplificou no Brasil? Ou... Então, no Brasil, no contexto do campo religioso brasileiro, isso começa a acontecer sobretudo a partir da década de 70, com um pouco mais de ênfase, assim, por causa da ascensão do neopentecostalismo, né? Porque os grupos neopentecostais ou igrejas neopentecostais
tem uma característica, né? Uma das suas principais características é justamente essa relação bastante íntima com a questão da mídia, né? Isso é uma coisa que já acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, com o televangelismo, não é uma coisa nova no Brasil. Né, embora tenha sido no Brasil, né, o neopentecostalismo tenha surgido e tenha sido fundado por pessoas que fossem brasileiras. Não foi como no caso do pentecostalismo, que muitos missionários vieram de países estrangeiros e começaram determinadas igrejas e denominações. No caso, o neopentecostalismo é 100% brasileiro, no sentido de que foi fundado no Brasil E nesse agora contexto. é exportado, né? E agora é exportado para outros lugares. Mas isso não quer dizer que, tipo, por exemplo, já não existisse essa tendência neopentecostal, por exemplo, nos Estados Unidos. Na verdade, isso já existia lá, né? Um movimento que era chamado neocarismático, na verdade, como uma dissidência do pentecostalismo, porque o pentecostalismo, a origem é mesmo norte-americana. Então, no Brasil foi fundado por pastores brasileiros, por assim dizer, né, e evangelistas brasileiros, mas que estavam totalmente influenciados por essas ideias, né, esses pensamentos, essa teologia, na verdade, que já existia fora. E uma das coisas que era muito característica na prática, né, dessas igrejas nos Estados Unidos foi essa questão da mídia, né? Começou lá muito com a questão da televisão, no Brasil também teve o seu momento, começou muito a partir daí. Também no rádio, né, que foi muito Eles foram se usado. adaptando meio que Isso, e aí conforme as mídias foram alterando, eles também foram se adaptando. isso, Mas não então... deixaram de ter aqueles espaços que eles já tinham ocupados, né? Por exemplo, a TV, ela ainda permanece, né? Sim, Em sim, concordância com o Instagram, com o Facebook, com outras sim. mídias também. Você vai criando basicamente um império midiático, assim, né? Sim. Vai Para acontecendo falar isso. com todos os públicos que acessam Exatamente. todas as plataformas, né? Não só a Exato. TV. E o que aconteceu, né, no caso brasileiro? Quando começou a ter essa maior usabilidade, né, vamos dizer assim, desculpa, o Mushima apareceu aqui, dos mídias, minha gata. O programa passa aí no meio. Vai acontecer. Quando começou a ter essa maior visibilidade dos mídias, eu tô falando dos mídias porque aqui em Portugal a gente fala dos mídias ou dos média, enfim, vão achar estranho, mas é isso. Quando começou a ter essa maior visibilidade, de algumas igrejas, uma maior adoção desses grupos neopentecostais, sobretudo, isso gerou uma competição no campo religioso, porque muitas dessas igrejas começaram a crescer. É claro que, tipo, as mídias foram um dos fatores que possibilitaram isso. Não dá pra gente estudar como um único fator e nem ter aqui uma relação de culpabilização do tipo, a mídia é que faz isso, ou aquela relação de causa e consequência. É preciso analisar também o contexto, momento histórico, político, social, outras questões que também se assomam, vamos dizer, nessa complexidade. Mas, de fato, o uso das mídias foi um dos fatores importantes. E isso promoveu mudanças no campo religioso brasileiro, porque aí também representantes ou igrejas, né, que são de outras religiões cristãs, por exemplo, o caso do catolicismo e tal, começaram também a ter que, né, se virar aí para conseguir criar para se manter, né, no diálogo, como estabelecer esse diálogo. Então, isso gerou uma mudança no campo, né, religioso, porque várias práticas diferentes começaram a acontecer, e é claro que é uma disputa de poder também nesse caso da religião, né, é sempre uma disputa de poder nessa relação de campo. Mas Então, você acha que, por exemplo, essa hierarquia que já existia dentro das igrejas, em que cada um tem uma função, ela se repete nas mídias? Por exemplo, você tem um pastor que ele tem determinada, ou o padre que tem determinada, e nas mídias sociais, eles são transpostos ou outras pessoas vão cumprir papéis diferentes? Não respeita a hierarquia, assim. Pois isso acontece em diferentes níveis. Eu acho que, pelo pouco do que eu tenho estudado, né, né, nessa onda, assim, é muito complexo falar sobre todas as religiões e tal. Mas, por exemplo, a gente percebe que, claro, que uma pessoa que tem um maior poder de liderança e autoridade dentro de uma igreja específica, ela vai ter uma visualização e um papel dentro dessas redes sociais ou na televisão, fosse no rádio, que é diferente em termos de visualização e de ter engajamento, vamos dizer Tipo, o assim. público jovem fala com o público jovem, Isso. mulheres falam... Mas não é tão segmentado assim, sabe? Existe uma estratégia, né, de comunicação segmentada, né? Ou seja,
mulheres falando mais sobre temas considerados femininos, e aí que a gente começa a ter questões e etc. Ou homens falando mais com homens. Existe toda uma segmentação, né, assim, de público, e aí que é tal incorporação da lógica mesmo dos mídias, por exemplo, que é um programa para jovem, o que é um programa para mulher em determinada faixa etária. Existe total essa incorporação, isso é feito, né? Mas em termos de visibilidade é muito difícil controlar, porque pode tanto estar uma pessoa mais jovem assistindo, tipo um pastor mais velho, ou tá assistindo uma mulher que faça parte dessa igreja. E também uma coisa interessante que é a réplica desses poderes, né? Vamos dizer assim. Então, muitas pessoas que às vezes não estão num cargo dentro de igrejas, né, no caso do pentecostalismo, não estão ocupando uma função enquanto pastores ou pastoras e etc., mas são praticantes e que conseguem ganhar visualização também, tendo canais independentes, né? Isso, independente, mas não deixa de ser, porque daí já é aquela coisa que não faz parte exatamente de uma estratégia, nem sempre faz parte de uma estratégia pensada, né, no sentido assim de de que a marketing igreja, da própria isso, igreja. mas como a pessoa tem isso como a prática, né, religiosa dela, ela também vive isso na sua vida online. Então também é uma Mas isso prática é individual. estimulado de alguma forma? Eu acho que até onde eu tenho conhecimento nesse momento, não. É Pode estimulado. ser estimulado no sentido, leve a palavra. Ah, Seja tá. lá Isso como você sim, porque quiser isso fazer. é. Aí acho que sempre, porque nesse sentido mais sutil, que é essa ideia de você levar a palavra do evangelho, fazer, alargar o alcance, etc., que é uma questão também que tem a ver com a teologia e etc., de alguns grupos pentecostais, por exemplo. Ou do pentecostalismo, por assim dizer, sim. Aí, nesse sentido, sim. Mas não é uma obrigação, entende? Não é uma obrigação da pessoa que frequenta a igreja fazer isso. O que a gente percebe é que existe, tipo, um grande apelo para o engajamento das pessoas nessas redes, né? Então, por exemplo, existem programas que são feitos através de lives, que são coordenados por figuras, né, bastante conhecidas de determinadas igrejas e que falam com seus grupos a partir dali, e pedem para usar uma hashtag, pedem para repostar, pedem para cumprir um desafio e colocar na rede social com a hashtag ligada àquele programa. Então, isso sim, esse tipo de prática existe. Porque é a incorporação da lógica dos mídias, não difere muito do que a gente veria, tipo, num youtuber ou numa instagramer, ou um instagramer que não, que tivesse no Blogueiro, qualquer secular. assim. Porque a técnica, é a lógica do engajamento, né? Para você ter a visualização e etc. Então, nesse sentido, sim, impossibilita esse tipo de prática, na real. O surgimento, eventualmente, de lideranças, né? Informais, vamos dizer assim, nesse sentido, porque aí é aquela coisa, né, do espraiamento da liderança. Existe lá aquela figurona que a gente conhece de um determinado grupo religioso, etc. E depois as pessoas que individualmente vão entrando nessa roda, né? Assim, e exercendo influência na sua comunidade, por exemplo, em locais próximos ou com um grupo próximo, às vezes até mais alargado, enfim. É bem variado. E você acha que, por exemplo, como a gente tem na América Latina uma questão religiosa muito latente, né? Desde a colonização e hoje ainda mais, a religião está muito misturada com as questões políticas, né? Como que esses espaços midiáticos também são ocupados com discursos políticos, assim, pelo que você tem visto? A questão do feminismo, outros debates que são feitos socialmente, né, também são incorporados nesses discursos. Sim, eu acho que aí a gente tem a questão de tendências, né? A gente tem que pensar em tendências e isso também acontece. Por exemplo, essa popularização dos feminismos no sentido de popularização aqui no sentido de se tornar conhecido, mais conhecido, difundido e etc., ela acontece também e tem acontecido já há algum tempo também na esfera do secular. Então a gente tem uma centena de blogs, de instagramers e, né, tipo, de pessoas que estão engajadas nessa causa de diferentes formas e dando visibilidade para esse tipo para pautas diferentes dentro dos feminismos e de formas diferentes. Esse tema também se tornou uma coisa muito latente, né? Existe todo um cyberativismo também que é feito, né, nesse espaço, né, justamente dentro de algumas igrejas e de algumas
religiões, assim, e organizações que fazem parte dela. Esse tema também começou, por exemplo, a ser incorporado numa forma de falar, né? Às vezes é de uma forma um pouco mais subentendida, às vezes, dependendo do tipo de debate, de forma mais incisiva, mais direta, com, com críticas mesmo, e etc. Mas nem sempre, às vezes é só uma incorporação, por exemplo, da linguagem, que é o que eu analiso como, de certa forma, como uma apropriação, e que também não é só porque é uma questão, porque são grupos religiosos que estão fazendo isso também acontece muito no ambiente secular, né? Porque existe uma neoliberalização dos feminismos, então de pessoas que estão pouco ou nada interessadas de fato em ter um engajamento político com causas como essa e com as suas pautas, mas que se apropriam, surfam na onda de que isso se tornou popular nesse momento e criam toda uma rede, né, de uma personagem, uma performance em torno de jargões, por exemplo, que se tornam muito populares, palavras. Então isso não é uma coisa restrita só a quem faz parte de grupos religiosos ou de alguns grupos religiosos especificamente. Isso também acontece no secular e eu acho que é sempre importante fazer esse paralelo para que não se entenda a religião como algo mal e, tipo, o ambiente secular como aquilo que é bom quando a gente fala dessas pautas políticas, entende? Mas olha, isso é uma apropriação também que tem ocorrido em todos os setores da Sim, sociedade, sim, né? Que é até muito sim, difícil você falar, por exemplo, de questões como o feminismo, o racismo, sem que isso pareça uma mercadoria, né? sim, exato, Porque porque mesmo tanto pessoas uma que linha não de têm nada, produtos. isso, mesmo pessoas que não têm nada a ver, por exemplo, com a religião, podem usar do discurso do feminismo só para ter view ou para Sim. conseguir engajamento, porque isso é uma coisa que tem muito debate e se amplifica muito rapidamente. E eu percebo isso, por exemplo, no racismo. Eu sempre tenho notícia, assim, nos sites principais que eu entro, sempre tem alguma notícia relacionada a um caso de racismo escandaloso, mas não porque eles estão querendo noticiar ou politizar aquele tema, mas sim porque eles sabem que aquilo causa, aquilo choque e aquilo tem alto engajamento. Então eles Uhum. colocam, às vezes não tem nada a ver a chamada com a notícia, mas eles colocam que é para você clicar, né? Clicar, Para você compartilhar, porque isso realmente gera um engajamento enorme, assim. Questões relacionadas a gera. LGBT, questões todas Isso, essas todas essas ambientais, bandeiras. né? Uhum. Então é E uma é bem coisa que complicado. tem É bem sido usada mesmo, não é? total, e é importante a gente. Porque o que acontece na religião é claro que daí tem as relações com religiões e com o posicionamento de cada grupo em relação às coisas, mas, por exemplo, já vi acontecer de usarem, tipo, a ideia de empoderamento feminino, por exemplo, né, de você se tornar uma mulher empoderada, a ideia de uma mulher independente, né, mesclada com discursos religiosos, quer dizer, aquilo é adaptado fora de contexto, basicamente é cooptado mesmo, então temas que são muito comuns e que tem a sua razão de ser, tipo, dentro da militância e tem enquanto pauta, né, são basicamente cooptados porque se tornaram muito populares e colocados e apresentados numa outra forma dentro desses contextos religiosos, mas o termo é o mesmo, então Sim. essa pessoa, essa mulher que, por exemplo, está assistindo essa live que vai falar sobre empoderamento feminino dentro de um espectro cristão, pode ser especificamente de uma igreja pentecostal, não é o pentecostal, por exemplo, aqui dando um foco, ela vai se sentir tão como eu vou dizer, beneficiada quanto uma mulher que vai, por exemplo, olhar uma live de uma mulher que tipo, também não milita, que não é de fato uma militante, ou que está só usando a ideia de empoderamento para fazer coach, por exemplo, com outras mulheres, e vai se sentir empoderada naquela linha. Então, quer dizer, a gente tem que estar atento para essa movimentação, porque ela não acontece só na religião, não é como que a gente pode dizer, não é para ver uma culpabilização, né, dos movimentos religiosos diretamente nesse sentido. Isso é um fenômeno que eu acho que é mais largo dentro da cultura midiática e tem a ver com a neoliberalização dos feminismos mesmo, ou neoliberalização de outros movimentos também, que nem De todas as da questão causas, do praticamente, sim. racismo, sim, que Porque é aquilo, muito eu sério, sempre né? tento pensar assim, que por mais essas causas são sempre vistas como identitárias e pós-modernistas, né? Pós-modernas. Sim, Então, eu acho que faz sentido, assim, dentro do que eu já estudei, que são causas identitárias, são causas de uma teoria que está muito ligada ao pós-modernismo,
mas que, por outro lado, ela não deixa de ter um componente na realidade, assim. E tem algo na realidade que está posto ali para que essas causas pudessem ter, assim, se amplificar Ganhar, mesmo. amplitude. Só que, por outro lado, por ser por serem causas muito relacionadas ao pós-modernismo, quando a gente não tem uma consciência crítica muito arraigada para conseguir debater isso de forma séria, você é levado por tendências mesmo, por modismos. Então, por exemplo, você empoderada pode ser usar um batom, pode ser usar um esmalte, pode ser usar uma Uma determinada lingerie. e pode ser fazer uma live que não tem nada a ver com a realidade das mulheres que são exploradas mesmo, assim, e que morrem muitas vezes ou que sofrem violências diversas e que isso precisa ser denunciado, mas está uma linha muito tênue ali, né? Porque a gente não Sim. tem uma consciência crítica bastante forte para fazer esse debate de uma forma mais madura. Então ele se dissipa, mas muito na superfície, assim, a gente não consegue usar isso como uma luta real, né? Fica uma coisa muito. É interessante isso, porque eu acho que o que acaba acontecendo é que é isso, para mim é uma coisa ambígua, né? Ao mesmo tempo que tem essa potência, né, tipo de criar uma visibilidade maior e possivelmente alertar pessoas para a existência, né, dessas questões, dessas reflexões, o que de fato acontece. Tem o outro lado que é o real engajamento nas coisas, né? Tipo, como as pessoas se engajam com isso. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da palavra empoderamento, que é uma das coisas que eu tenho mais aversão, assim, na forma como tem sido muito usada, né, com essa falta de engajamento, vamos dizer assim. É muito individualizado. Quando eu falo de neoliberalização dos feminismos, também tem muito a ver com isso, essa individualização das práticas, né? Então, por exemplo, muitas vezes, que nem você mesmo disse, a questão de você usar um batom, ou usar uma lingerie, ou comprar o produto X, ou ter um comportamento B, ou alguma coisa assim, te torna, né, alguém que pode colar essa etiqueta de empoderada. E a ideia de empoderamento muitas vezes é vendida por diferentes Instagramers ou coisas, influencers, né, pessoas assim, que estão surfando nessa onda do o feminismo é legal, de forma totalmente individualizada, sem entender que isso é uma questão coletiva, né? Que essa luta é uma luta coletiva, não estou falando isso para universalizar, claro que existem vários feminismos e tudo tem que ser visto de acordo com o seu contexto, as suas práticas, mas é isso, é uma luta que sobre mulheres, vamos dizer, não só para, mas também, né, tipo, enquanto sujeito, sim, a gente faz parte disso, e não só como indivíduo, é uma questão estrutural, é um problema estrutural, o patriarcado é estrutural, né, é a mesma coisa, o racismo é uma questão estrutural, então não adianta a gente ficar individualizando as partes. Mas então a vida da fulana não importa, se ela se empoderou assim, se fez Sim, bem e pra aí ela, se então torna tá bom. uma coisa muito de vivência, né? Parece Exato, que é o que eu vivo, mas não a realidade nem na qual eu estou inserida, assim. Só o que eu exatamente, vivo. e Se eu mudar a muitas minha vezes postura, isso. não vai mudar a realidade, mas é isso que é vendido, né? Sim, e também a ideia de que, porque muitas vezes quando eu converso sobre isso com pessoas, sempre falam, mas olha, mas na vida daquela mulher, aquele livro X lá que ela leu sobre, e que tinha essa pegada mais neoliberal e etc., faz todo sentido, aquilo mudou para ela, né? Eu acho ótimo, que bom que aquilo conseguiu alcançar essa mulher e fazer com que ela melhorasse, mas a gente não pode ter a ideia de que o movimento social serve às pessoas somente na sua individualidade. Então, Sim. porque isso é um pensamento totalmente individualista, você não consegue pensar em coletivo, né? Não consegue olhar. Inclusive, é uma falta de empatia muito grande, né? Você não consegue pensar para além do seu cerco, né? Então, e é muito triste o que tem acontecido em alguns sentidos com esses movimentos, nessa apropriação, né, nesses neoliberalismos. Não tô falando que é tudo assim, mas acontece. E na religião não é diferente, também ainda tem esse plus, né? Então, algumas Sim, apropriações e acontecem. também